Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast. Hoje um Resenha Cast especial e muito importante. Afinal de contas, tenho a honra de conversar mais uma vez e pela primeira oportunidade aqui no Resenha Cast com o vereador de Governador Valadares, Jefferson Madureira. Jefferson, primeiramente, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Sei que a sua agenda é extremamente apertada e você conseguiu arrumar um tempinho para estar nos prestigiando. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Primeiramente, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco com a sua audiência aí, né, sobre essa resenha, né, resenha política, a gente bater um papo aqui. Te agradecer pela oportunidade e te parabenizar também pelo sucesso que tem sido aí nas redes sociais, que a gente tem acompanhado as gravações aí do Resenha Cast e agradecer mesmo a oportunidade, é uma honra poder estar aqui. Jefferson, como um empresário bem-sucedido foi parar e quis parar na política? Rapaz, tem alguns culpados por isso. Eu tenho alguns amigos que sempre falavam, a gente precisa de ter alguém na política, tem que ser você conhece muita gente, todo mundo gosta de você. E aí eu sempre ouvi muito isso. E aí tem um amigo meu, João Henrique, que em um determinado dia lá, um pós-pelada lá, ele bateu o martelo e falou, ó, você que é o vereador. Tava bêbado, não? E tava não. Olha aí, pior que não tava. Confiou mesmo. E aí, a partir desse dia aí, a turma começou a trabalhar em cima do meu nome aí pra política e graças aos meus amigos aí, a minha família, tornou realidade aí, a gente tá no mandato, graças a Deus. Sobre o mandato, Jefferson, você foi eleito no pleito de 2020 e neste ano de 2023, você se encontra no exercício do seu mandato no terceiro ano. Quais têm sido os seus projetos? Quais têm sido as suas pautas de prioridade que o Jefferson tem adotado ou tentado adotar para a cidade de Valadares? Boa pergunta, viu, Gustavo? Eu tenho duas prioridades e duas, como que eu posso dizer? Duas coisas positivas que eu trabalho em cima delas e que eu consigo ter resultado. Primeiro é a questão de ser acessível, de ser solícito, de conseguir atender e ouvir as demandas. Porque por muitas vezes, quando eu não estava na política, era uma coisa que eu ouvia muito, porque que a gente não encontra o vereador, não consegue achar. Então, é um ponto que eu trabalho muito, essa questão de acessibilidade dos meus eleitores, dos meus amigos terem acesso a pedir, a cobrar e acompanhar o meu trabalho mesmo. E a segunda prioridade minha é a questão de recurso, que desde quando eu candidatei, eu sempre tive isso comigo, que eu sou bom de conversa, eu sou um bom articulador, então eu queria usar disso para poder conseguir ajudar em alguma forma a nossa cidade. Então, graças a Deus, já trouxe mais de 5 milhões de recursos para a nossa cidade aí, destinado à saúde, destinado à infraestrutura, diversas áreas, esporte. Então, dois pontos aí que eu trabalho muito na política, essa questão de ouvir as demandas da população, correr atrás de melhoria e também de trazer recursos para a nossa cidade, que é muito importante. Em relação ao poder e a magnitude que um vereador possui para uma cidade como o governador Valadares. Porque eu costumo falar em conversas com amigos, pessoas próximas, parentes e no âmbito profissional, que Valadares, obviamente, é uma cidade do interior de Minas Gerais, mas é uma cidade muito grande. Como é para você e qual é a visão que você tinha antes de entrar na política e qual é a visão que você tem dentro da política do poder e da magnitude de um vereador para uma cidade como Valadares? Sim, Gustavo. Nós somos a 9ª maior cidade do estado, então nós estamos muito bem localizados. Questão de logística da cidade é muito boa, porque nós temos a Rio Bahia que atravessa a cidade. Nós estamos no eixo aqui, nesse meio aqui, que favorece o comércio da nossa cidade. A gente pode ver que a cidade vive do comércio. E também vai favorecer a questão do crescimento da cidade mesmo, para poder... essa logística, né, de distribuição favorece agora, com a Valadares incluso na Sudene, para um crescimento muito grande da cidade, com a inclusão na Sudene. A questão, a minha visão, antes de eu ser vereador, eu achava que o vereador tinha muito poder.
Hoje eu consigo perceber que não é tanto. Nós temos uma força maior na voz, na Claro. cobrança do poder executivo. A gente tem uma voz mais forte do que, por exemplo, uma população, um líder comunitário. Sim. O nosso pedido, questão regimental também, questão legislativa. Então nós temos muito poder no pedido. Mas a gente não consegue resolver tudo que a gente quer. São diversas pautas, diversas demandas que a gente às vezes encontra as pessoas cobrando, pedindo, mas que infelizmente o vereador por si só não tem acesso a resolver aquilo. Mas quanto ao desenvolvimento, né, ao crescimento da cidade aí, é isso mesmo que você perguntou também. Eu acredito que Valadares nos próximos 5, 6 anos aí vai ter uma perspectiva de crescimento muito grande. Com essa inclusão na Sudene agora, com a atualização de algumas leis que nós votamos e aprovamos, por exemplo, permitindo o poder público ofertar à empresa benefícios para que ela se instale na cidade, como benefícios fiscais, né, isenção ou redução de imposto, como cessão de área para a instalação de empresa. Então, são diversas ações que o poder público não podia antes ao nosso mandato. Sim. E que agora nós aprovamos lá na Câmara e que isso aí vai trazer um crescimento muito grande para a cidade. E é uma forma também de você buscar novos investidores para a cidade. Sim. Você ir atrás de grandes empresários, de grandes indústrias para se instalar na cidade e poder ofertar algum benefício. Por que não ir para a região tal e vir para Valadares? Claro. Porque aqui nós vamos te ofertar esse benefício fiscal. Então, essa mudança da legislação junto com a inclusão de Valadares na Sudene e com essa geolocalização da cidade, traz uma perspectiva de crescimento muito grande para a gente. E em relação, Jefferson, porque você se diferencia em relação à função de um vereador, porque você não é vereador apenas durante as reuniões ordinárias da Câmara Municipal, por exemplo. Para quem te conhece, sabe que você costuma andar nas ruas do seu bairro, andar nas ruas do centro da cidade. E eu acho que isso é muito importante até mesmo para a população como um todo ter um acesso fácil, rápido e direto com um representante seu dentro da Câmara Municipal. Sim. Pelo que você observa, pelo que você escuta, tem escutado, qual tem sido o maior anseio da população de Governador Valadares em qualquer área que seja? Qual é a maior reclamação ou o maior pedido da população como um todo para a cidade de Valadares? Gustavo, nós temos grandes dificuldades na cidade. Nós temos dificuldade na área da saúde, nós temos dificuldades na área do esporte, mas a principal reclamação, o principal anseio da população é a questão da infraestrutura da cidade. A questão de buracos, a questão de esgoto. Então, acho que a maior reclamação aí, o maior anseio mesmo de melhoria que a população traz através dessas andanças minhas, como você disse, mais infraestrutura mesmo, é questão de um buraco, uma falta de um quebra-mola, uma sinalização. Muitas dessas coisas, muitas não, todas essas demandas que chegam até mim é sinalizado ao Poder Executivo. Sim. Mas não cabe a mim resolver, porque eu não tenho esse poder. Sim. Isso aí cabe ao Poder Executivo, que é o prefeito e os secretariados. A gente sinaliza, cobra, diversas demandas são atendidas, mas não são todas, são muitas demandas pela cidade toda. Mas acredito que o governo, o André, vem procurando fazer aí o que está no seu alcance, mas a questão da infraestrutura da cidade é onde eu acho que é o calo da cidade, aí está sendo essa questão dessa infraestrutura mesmo. Como é e qual é a sua relação com o prefeito de Governador Valadares, André Mello? Nós sabemos que o vereador precisa, né? Pelo menos eu imagino como leigo, você pode me corrigir se eu estiver errado, precisa ter essa relação cordial, respeitosa e harmoniosa com o prefeito. Como é o Jefferson Madureira com o prefeito André Mello? Sim, é interessante ter essa relação porque, como eu disse, a gente precisa do Poder Executivo. É ele que resolve as demandas. Sim. Que a gente apresenta, é o Poder Executivo. Na eleição eu caminhei com outro candidato, né? Não fui apoiador do prefeito, mas sempre respeitando ele como pessoa e também como candidato. Sim. Ali. Minha forma de fazer política é essa. Então, eu disse aí, surgiu uma relação até mais do que respeitosa. Sim. Uma relação amigável. Então, sou muito bem recebido.
Hoje eu sou da base do governo. A gente se encontra, quando tem alguma demanda para cobrar, a gente cobra. A gente leva essas demandas até o gabinete, ele recebe também. E tem atendido algumas demandas que a gente leva, que a gente pede, tem algumas preocupações também e compartilha isso. A relação é boa e acredito que é graças a essa construção mesmo, da gente, mesmo sendo oposição, respeitando sempre, né, a pessoa e o candidato, acredito que faz essa relação ficar boa e a gente consegue colher frutos também, né, que é o principal, Claro. é colher resultados para poder entregar para a comunidade. E sobre esse ponto que você acabou de falar, Jefferson, me vem na cabeça algo que a gente não tem visto hoje em dia na política nacional e principalmente na relação das pessoas, do público como um todo, quando o assunto é político. Porque, como você mesmo disse, durante a campanha de 2020, você apoiou outro candidato, mas durante o exercício do seu mandato, possui uma relação muito cordial com quem você não apoiou, porém ganhou a eleição e você hoje tem uma relação muito boa, tranquila e direta com o prefeito André Mello. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Hoje em dia, todo mundo que mora no Brasil sabe que famílias estão divididas, amigos, grupos de amigos estão divididos, até mesmo às vezes na relação de trabalho existe ali uma divisão por conta de pensamento político, por conta de ideologia política. E hoje tem um fato que, somado a tudo isso que eu acabei de elencar, que eu acho que é o principal e o mais nefasto, que é a fanatização por personagens políticos. Hoje em dia você não vê a pessoa defendendo uma ideia, ela defende político A ou B, ou para poder ficar na atualidade, político L ou B, podemos dizer assim. E como o Jefferson Madureira se define em todo esse contexto político? Tem aí a direita liberal, tem a esquerda, tem a extrema direita. Dentro dessa confusão, dessa convulsão política, como o Jefferson se caracteriza dentro dos espectros políticos? Rapaz, essa pergunta sua é mais complexa, né? Bem complicado de se responder. Eu sei que eu não sou de esquerda, que eu não compactuo com muitos pensamentos, com muitas práticas que a esquerda vem implementando, né? Então, quando eu falo esquerda também, eu me refiro ao PT, claro, que é o partido hoje que é a maior força da esquerda, né? Então, mas eu não consigo me posicionar como extrema direita porque eu sou uma pessoa mais, como que eu vou dizer, mais centrada nessa discussão. Eu gosto de ouvir. Eu não sei de nada, eu tenho muito que aprender ainda. Então, eu gosto muito de ouvir, de ouvir opiniões, claro, né? E acredito que essa ideologia, esse fanatismo prejudica muito a democracia, prejudica muito o crescimento do país, da cidade, porque a gente deveria usar a política para unir e para somar. claro. E essa divisão, ela cria rixas, desavenças, que só traz prejuízo. Nós temos que ter a consciência que nós estamos no mesmo barco. Claro. Então, quando eu vou na sala do prefeito, que eu vou cobrar, que eu vou conversar, ele entende que eu estou ali por um bem comum. É porque eu quero resultado para a minha comunidade. Eu quero entregar resultado para as pessoas que confiaram o voto a mim. E se precisar de eu estar articulando, de eu conversar, de eu estar junto ao prefeito, eu preciso fazer isso. Independente de eu ter apoiado ele ou não. E a gente precisa levar isso na vida também. Essa rixa, essa desavença, ela prejudica muito. Eu sou mais uma pessoa mais do diálogo. Eu gosto do diálogo. Mas essa questão de extrema direita, de esquerda, eu só sei que eu não sou da esquerda. E, Jefferson, para poder entrar na outra seara que você também faz parte, não 100% hoje em dia, mas você nunca vai deixar de ser um empresário. A pandemia, tudo que você passou na pandemia com as suas empresas, foi um grande aprendizado que você levou, não só para sua vida como empreendedor, mas sim como o Jefferson pessoa? Foi o maior aprendizado que eu tive até hoje. A pandemia me trouxe o maior aprendizado. Foi um momento muito sofrido, né? Eu falo questão de várias pessoas que nós perdemos, né, durante a pandemia, mas eu falo também questão financeira, questão do empreendedorismo. A nossa cidade que vive do comércio, então sofreu um golpe muito forte com a pandemia. E eu, como era o meu foco ali, né, era o comércio noturno, né? Eu tinha um bar, tinha um comércio na ilha também noturno, de alimentação, ramo de alimentação.
Então nós sofremos muito. Toda essa classe de bares, de casas de festas, de lanchonete, de eventos, sofreu muito. Então, é um grande aprendizado que eu carrego, porque eu sou empreendedor e desde muito novo eu me arrisco em empreender. Então, já investi em vários ramos. E um ramo que todo mundo fala comigo, fala assim, você pode investir que não tem perigo. É bar, porque é o ramo de alimentação e entretenimento, Sim. bebida. Então, você pode investir que não tem erro, não. Pode investir que não tem erro. Eu falei, rapaz, eu vou investir nisso que não tem erro mesmo, não. Eu investi, o que Deus mostrou? Que tudo tem erro. Tudo é possível de errar. Eu já vinha há 2 anos no comércio, 2, 3 anos no comércio noturno, até que eu peguei a pandemia. Mas imagina quem investiu ali 2 meses antes da pandemia, que fez um investimento no negócio e que teve a pandemia. Com certeza é uma pessoa que ela, infelizmente, ela quebrou. Sim. Como diversos comerciantes, aconteceu isso na cidade. Então foi um aprendizado, o maior aprendizado que eu tive até hoje, de que tudo é possível, tanto para dar certo quanto para dar errado. Acho que algo que eu acho muito interessante na sua personalidade como pessoa é jamais negar e sempre ter contato com as suas origens. Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas que acabam ascendendo socialmente, quando a gente fala socialmente, muito por conta também da questão financeira, e acabam esquecendo um pouco das suas origens, de onde veio, não necessariamente sendo um lugar muito pobre ou um lugar muito rico, enfim. E você, acho que até mesmo também pela sua função de vereador, você é um cara que preserva muito isso, sempre está no CIR, se eu não me engano, você continua morando no CIR. Sim. E como é isso para você ser um porta-voz de um povo, de uma população da qual você conhece tão bem, porque você nasceu ali, construiu sua vida ali e continua morando ali? Sim. Eu sou nascido e criado ali naquela região, né? Então, meus amigos são todos, a maioria dos amigos, né, de infância é daquela região ali, do CIR, Santos Dumont, no São Pedro ali, essa região ali. Sim. No São Pedro nem tanto, não, mas é CIR, Santos Dumont, aquele miolinho ali, é onde que eu sou nascido e criado. Eu casei, fiquei 3 anos morando no bairro Vale Verde, pude ver várias dificuldades do bairro também. Voltou pro CIR. Eu fui eleito e a família cresceu, Sim. A casa lá ficou pequena e nós voltamos, achamos uma casa no CIR, voltamos agora, tô morando no CIR de novo, há 3 anos, 2, 3 anos. E é o que você falou, voltei pra minha casa, sabe? Onde eu me sinto bem, eu conheço meus vizinhos todos, gosto de todo mundo. Eu vou na padaria pra comprar um pão, demoro 40 minutos pra voltar pra casa. Ô, vereador, faz isso pra mim, tô precisando. Me ajuda nisso, tampa o buraco. Ah, vereador, se você não tampa o buraco na porta da minha casa, você vai fazer o quê? Gente do céu. Mas eu não nego isso, não. Eu gosto disso mesmo. Eu sou nascido e criado lá, eu conheço as dificuldades lá. Graças a Deus, depois que eu fui eleito, a gente conseguiu ver várias melhorias que foi lá para nossa região, porque antes era uma região esquecida, não tinha uma representatividade. Hoje a gente faz uma reunião com os vereadores, com o prefeito, secretariado, tem alguém para levantar a mão e falar, faz no CIR também, leva para o Santos Dumont, olha pelo Capim. Então nós temos alguém que representa o interesse da comunidade lá. Então a gente tinha dificuldades lá, questão de ponte, que já melhorou 2 lá, vai melhorar outras 2 lá que precisam ser melhoradas, já está sendo feitas as melhorias. Questão da iluminação, era um bairro que tinha um índice de criminalidade muito alto, era um bairro com iluminação muito ruim, então já foi instalada a iluminação de LED. São diversos outros cuidados que é feito, limpeza. Nós já passamos tanta dificuldade lá na nossa região que o mato ele crescia tanto que de um lado você não enxergava o outro lado do canal. Hoje, graças a Deus, depois que eu fui eleito, nosso bairro sempre recebendo a limpeza periódica, estou sempre cobrando. Questão de entretenimento para o bairro também, né? Depois que eu fui eleito, a gente consegue promover algumas coisas lá para poder trazer mais movimento para o bairro, mais credibilidade e visibilidade para o bairro. Então, graças a Deus, eu consegui ser eleito. Hoje eu estou realizado onde eu moro, gosto dos meus vizinhos, dos meus amigos e
anda a pé, anda de bicicleta lá e o tempo todo. Eu dou 2 pedaladas, um me chama, vereador, vem cá. Tem que parar o pedal. Mas faz parte. E Jefferson, em relação à sua função como vereador e como político, pretende alçar voos maiores, pretende manter sua base como vereador, tem eleição municipal ano que vem, em 2026 tem outra eleição majoritária. O que nós podemos pensar e o que o Jefferson Madureira pensa para o seu futuro político nos próximos anos? Eu nem pensava, né, em entrar para política, eu nem sabia que eu seria um bom político. Aí veio esse incentivo aí obrigando, né, do João Henrique aí obrigando a gente ter um nome da nossa turma e ter um representante na turma. E aí, depois disso eu comecei a pegar interesse com a política e voltar um pouco a minha vida e ver que realmente eu exercia certa liderança. Por exemplo, eu sempre fui representante de turma e às vezes eu nem percebi, mas era uma forma de liderar e uma forma de política também, porque quando eu candidatava para representante de turma, eu conversava com meus colegas, eu passava de mesa em mesa e falava assim, aqui, vota mim para representante. Quando você precisar de ir no banheiro, eu vou falar com a professora para deixar. Exatamente. Começa assim o espírito. Vou te representar. Então, aí a gente começa a ver. E aí, meu sonho, depois desse momento que eu decidi entrar na política, meu sonho sempre foi ser deputado. Seja federal ou estadual, eu sempre quis, por questão de influência e de poder mesmo, de conseguir ter acesso a resolver de fato o problema. Porque hoje eu pego o carro aqui, vou para Belo Horizonte, bato na porta do deputado lá para pedir recursos para poder ajudar a minha cidade, para ajudar na saúde. Sim. Na época da pandemia, fui cobrar dos deputados, cobrar do deputado que eu apoiei ele, que foi o Coronel Henrique, a mandar recurso, e esse me atendeu. Mandou recurso pro regional para poder ajudar na época da pandemia. Então, são coisas que eu, como vereador, eu sou o porta-voz de fazer a cobrança. Claro. Eu queria estar lá em cima para receber essa cobrança e poder direcionar. Sim. Que aí eu sei o que eu poderia fazer e eu sei o tanto que eu conseguiria cuidar da comunidade, da minha cidade, da minha região, para o crescimento, sabe? Por exemplo, às vezes uma reforma que precisa ser feita no posto de saúde da minha comunidade. Eu, como vereador, só tenho como pedir. Sim. Então, eu vou em Belo Horizonte, consigo recurso e eu fico cobrando do prefeito para que seja feito isso. Eu, como deputado, eu consigo destinar um recurso para aquilo e colocar um vereador para poder cobrar que seja feito. Então, é outro patamar, como se diz, é outro patamar. Então, estou como vereador agora, vou cumprir meu mandato. Deus abençoando aí, tudo der certo, a gente manter essa candidatura e se de fato concretizar, né? E eu for colocar o nome à disposição de novo, a gente conseguir ser bem votado aí, fazer mais um mandato bem feito e aí vamos deixar na mão da população que eles que decidem, né? Se a gente começar a ouvir demais, você tem que ser o deputado aí. Opa, bora. Pediu o aval do João Henrique lá, exatamente, para dar sorte. Fechar com a galera lá, a galera apoiar, eu tô dentro. Jefferson, tem algo que me chama muita atenção e me preocupa muito, porque é algo latente na vida de qualquer pessoa que mora em qualquer região de Governador Valadares, que é o alto número de pessoas na rua, mas não só isso. Como a gente aqui tem um jornal Superi Notícias, graças ao bom Deus, Valadares não é uma cidade que rotineiramente ou quase nunca você vê um pai de família morrendo pela famosa morte matada. Infelizmente, as pessoas se envolvem com coisas erradas e ali a gente sabe qual que é o futuro para quem está inserido nesse tipo de situação. Só que algo que me chama muita atenção é o alto índice de tráfico de drogas na nossa cidade. E você, como vereador, você deve ouvir isso, acompanhando as notícias da nossa cidade, sabe que é algo muito latente aqui na nossa região. Como um vereador ou vocês, vereadores, podem estar ajudando a cidade de Valadares para poder reverter esse quadro de um alto índice de tráfico de drogas na nossa cidade? Gustavo, você falou sobre a quantidade de moradores de rua. Eu vou até falar sobre isso. Ontem eu fiz uma solicitação na Câmara, foi aprovado por unanimidade, todos os vereadores aprovaram, uma audiência pública para a gente discutir com as autoridades, né, Ministério Público, com assistência social, diversas lideranças sobre a situação dos moradores de rua da nossa cidade, que tem tomado conta das praças, do centro,
e que a gente precisa junto aí, Poder Legislativo, Poder Executivo, Claro. o Ministério Público, Poder Judiciário, né? A gente tem que trazer uma solução para poder melhorar, não, se não resolver, mas melhorar a situação do centro da cidade principalmente. Nós temos uma praça da estação que hoje ela está tomada. Então eu vou te passar essa data, não foi definida ainda, a gente vai olhar na agenda da Câmara e quando for definido vou te falar para você divulgar, convidar o seu público também a participar, que é muito importante para toda a cidade. A respeito do tráfico de drogas, na verdade, eu como vereador, é uma demanda também que foge um pouco da minha alçada. A gente não tem tanto poder para ajudar isso. A gente tem que fazer certos ajustes, igual essa audiência pública vai discutir sobre os moradores de rua, para poder discutir com as autoridades essa questão do alto índice do tráfico de drogas. A gente sabe também da capacidade da Polícia Mineira e, em especial, da polícia aqui de Governador Valadares. Eu tenho muitos amigos dentro da polícia e eu sei da capacidade desses policiais. E a gente sabe que droga também tem em todo lugar. Claro. E, às vezes, pela prática, pela forma que a polícia vem trabalhando aqui em Valadares, que vem apreendendo tantas drogas. Eu não sei se é porque realmente aumentou a quantidade de drogas ou se é porque a polícia tá realmente trabalhando muito tá com um foco em resolver essa questão dessas drogas na cidade. Tudo isso é o que a gente precisa levar em discussão. Mas eu acredito que como vereador a gente tem pouco a ajudar nessa questão. A não ser criando políticas públicas para poder ajudar a tirar as pessoas do vício, políticas públicas de conscientização, nas escolas também, começar desde cedo já a conscientizar, a educar as crianças quanto a isso, para que a gente possa, no futuro, a gente ter uma solução. Isso a gente pode fazer e já vem sendo feito. Mas de prontidão, eu acredito que é só a polícia mesmo com o seu poder de polícia para poder resolver essa situação que a gente está passando na cidade aí, viu, Gustavo? Quem é Jefferson Madureira? Quem é? Jefferson Madureira não sei, difícil, né? Ninguém nunca tinha perguntado isso. Olha. Rapaz. Eu sou empreendedor, sou pai de família, pai de 2 crianças, casado com a Paula, filho do Vivaldo e da Neuza, tenho uma irmã, Mariana, sou uma pessoa muito, posso dizer, responsável, muito cuidadoso com o que eu falo, Sim. porque eu procuro cumprir tudo aquilo que eu falo. E sou responsável, acho que eu falei que sou responsável. Sim. Sou teimoso demais. Quando eu tenho uma coisa na cabeça é difícil para poder desconcertar. Mas sou uma pessoa também ouvinte, que eu escuto. Se a pessoa conseguir me convencer, ela me ganha. Sim. Mas é o que eu tô falando, é difícil de convencer, porque depois que eu tenho a opinião formada, sim, a gente precisa de muito debate para poder conseguir mudar essa opinião, mas é possível. Eu não sei me definir não, Gustavo. Não, tem que perguntar outra pessoa. Laura e Luca. Laura e Luca, a razão da minha vida. Meus tesouros, é a neném do papai e o bebê do papai. E a dona Paula Rodrigues, qual que é a importância dela para a sua vida, para a construção do homem que hoje é Jefferson Madureira? Ela é a base familiar, né? Ela que é a estrutura da nossa família, hoje passa por ela. Ela é uma grande mulher, grande mãe também, responsável. E é o que eu falei, ela é a base, é o pilar da nossa família hoje que dá a base para os nossos filhos, é ela. Jefferson, a nossa vida é um livro, né? Como todos os livros que já foram lançados, tem páginas positivas, regadas a muita felicidade, e páginas negativas, com situações tristes, mas que fazem parte da vida. Feito esse enunciado, qual foi o momento mais difícil da vida do Jefferson Madureira e o que você fez para poder passar por cima dessa adversidade? Gustavo, outra pergunta difícil. Minha esposa, meus pais sempre falam muito isso, que eu sou muito otimista, que sim, eu não consigo ver aquilo de ruim acontecendo. Então, eu já tive algumas situações que são tristes, né? A questão de perda, né? Já perdi uma avó, já perdi algumas pessoas que eu tinha um carinho, mas
é difícil até falar isso, parece até que eu sou seco, sabe? Sim. Mas não sou não, tem muito sentimento. Mas até essa questão da morte também, da despedida, é uma coisa que eu tenho um entendimento também que faz parte, que é plano de Deus, que a gente nasce com 3 certezas, que você vai nascer, viver e morrer. Então Sim. a gente já sabe que vai morrer, a gente só não sabe quando. Claro. Então eu tenho a morte como uma surpresa desagradável, né? Mas eu tenho esse entendimento também, mas é difícil, mais dificuldade. Igual você falou da pandemia também, foi um momento muito difícil da minha vida, mas tipo, quando passa, Claro. eu começo que eu piso no chão de novo, igual tô com a minha vida no trilho, volto a viver. Sim. Parece que Deus, ele acalenta meu coração, Sim. que faz eu esquecer das mágoas. Às vezes, se eu tivesse uma dificuldade, eu poderia falar, não, a maior dificuldade é essa que eu tô passando Sim. agora e tal. Mas minha vida tá tão boa, Deus tem cuidado tão bem de mim que a gente até esquece a dificuldade que a gente passa. Tem uns perrengues, mas faz parte. Do mesmo jeito que eu quero as coisas boas, eu também quero as coisas que trazem dificuldade também, que é o que engrandece a gente. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz de sua vida? O momento mais feliz da minha vida, com certeza, foi o nascimento dos meus filhos. Sem dúvida. Com certeza. Defina essa conversa em uma palavra. Em uma palavra? Agradável. Uma boa palavra, agradável. E é bom também ter esse momento aqui, saber que daqui uns 4, 5 anos a gente vai poder voltar esse podcast aqui e ver onde você vai estar. Eu tenho certeza que você vai galgar caminhos grandes aí na imprensa, porque você é um grande comunicador, além de ser uma pessoa, como eu resumi aqui a nossa conversa, uma pessoa agradável, uma pessoa de bom trato também. Nós temos alguns amigos em comum, né? Eles nunca me falaram os podres ainda não, mas eu vou procurar saber. Nossa, mas não tem nenhum não. O menino é gente boa. Valeu, obrigado, Jefferson. A recíproca é mais do que verdadeira. Muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Beleza, Gustavo. Eu que agradeço. Só para finalizar, só falar só uma coisinha que eu queria usar do espaço da sua audiência também para poder falar, que é uma briga que a gente está, um percalço que a gente está passando aí junto com o Poder Executivo, e a gente vai estar acionando agora o Poder Judiciário, que é a respeito do piso salarial das ACS e os ACE da nossa cidade, que são os agentes de saúde e de endemias, que já foi definido o piso salarial deles, o piso nacional, que é 2 salários mínimos. O governo federal, em contrapartida, ele manda parte desse recurso para poder cumprir com esse piso, mas o nosso município, infelizmente, não está cumprindo com isso. Então, já conversei com diversas pessoas do Poder Executivo, a gente tem essa conversa, igual eu te falei, eu sou uma pessoa do diálogo, né? A gente tem essa conversa, mas a gente não está tendo resposta, não está conseguindo resposta para esses profissionais, e é um direito deles, claro. É uma conquista que precisa ser respeitada. Então, eu já falei isso e quero reafirmar aqui perante a sua audiência, para que esses profissionais também saibam que eu vou usar da força do meu mandato para poder garantir que esses profissionais recebam piso e retroativo. Se precisar da gente acionar o Poder Judiciário, a gente vai acionar. Se precisar da gente continuar conversando e cobrando o Poder Executivo, a gente vai fazer. Mas o que eu quero é garantir a esses profissionais que o direito deles, a conquista deles do piso vai ser respeitado e que esses profissionais vão receber esse piso. Como eu disse, não é favor mais, é direito deles, precisa de ser respeitado e de cumprir para que eles recebam o piso. No mais, agradecer mais uma vez você pela oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição para atender suas demandas. Já fiz um convite para ele aqui no off, para ele ser o meu eleitor, mas me colocar à sua disposição, de toda a sua audiência. Eu vou entrar na reportagem, vou colocar o número da minha assessoria nos comentários lá. Às vezes a pessoa que está assistindo aí não tem acesso, entra em contato lá, segue nas redes sociais, acompanha o nosso trabalho.
pode demandar, pode cobrar, estamos à disposição para poder representar o seu interesse como cidadão também. E o seu também, viu, Gustavo? Tamo junto, Obrigado. Jefferson. Obrigado mais uma vez. É nóis. O Super N Notícias do Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que em outubro teremos a Resenha Cast super especial com o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Portanto, fique atento, fique ligado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e volto em uma próxima oportunidade. Até mais.